Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo dos heredogramas. As genealogias ou os heredogramas são representações gráficas da herança de uma ou mais características genéticas ao longo das gerações, tá? Então são essas imagens que vocês com certeza já viram e vão trazer como as características são passadas ao longo das gerações, tá? Então, nessa genealogia aqui hipotética, a gente tem representado 4 gerações: a geração 1, a geração 2, a 3 e a 4. Então, vamos entender o que cada um desses símbolos representa. Então, a primeira informação importante da gente entender é que sempre os quadrados vão representar os indivíduos do sexo masculino e sempre os círculos vão representar indivíduos do sexo feminino. E quando a gente tem um losango, significa que a gente não tem a informação sobre o sexo daquele indivíduo. Normalmente, nos heredogramas, nós temos o quadrado e o círculo de uma determinada cor e quadrado e círculo de uma cor diferente ou com uma marcação diferenciada, tá? Isso vai determinar para a gente os dois diferentes fenótipos. Então, aqui no caso, a gente tem os quadradinhos brancos e os círculos brancos vão determinar um fenótipo. E o quadrado alaranjado e o círculo alaranjado vai determinar um fenótipo diferente do fenótipo observado aqui nos indivíduos que têm, né, são representados pelo quadrado ou pelo círculo branco. Sempre que a gente tem um quadrado ao lado de um círculo e um traço horizontal entre esses dois símbolos, significa um casamento, tá? E quando o traço é um traço simples, um único traço, é um casamento não consanguíneo, tá? É um casamento que não aconteceu entre parentes. Quando o traço for duplo, isso significa um casamento consanguíneo, tá? Então, os cônjuges, as pessoas que casaram, elas têm um certo parentesco, tá? Elas são parentes próximos, primos, enfim, tem um determinado parentesco. É um casamento consanguíneo. Essa imagem aqui representa a irmandade, tá? Então, nessa figura estão representados 3 irmãos. Então, um casal teve, né, 3 filhos. No caso aqui, a gente tem um do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Então, esse gráfico aqui, essa figura aqui, representa a irmandade. Quando a gente tem os irmãos unidos aqui por um triângulo, significa que são gêmeos univitelinos monozigóticos, tá? Foram originados a partir de um mesmo zigoto, ou seja, eles possuem o mesmo genótipo. Então, aqui são gêmeos com o mesmo genótipo, né? E são ambos masculinos, homens. E aqui a gente tem gêmeos com o mesmo genótipo e são 2 mulheres, né? 2 indivíduos do sexo feminino. E quando a gente tem esses símbolos aqui, também significam gêmeos, tá? Só que são gêmeos dizigóticos. E qual que é a diferença desse para esse? Esse aqui tem um traço horizontal e esse aqui não tem esse traço horizontal entre os irmãos, tá? Apenas o traço lateral. E qual a diferença de gêmeos dizigóticos para gêmeos monozigóticos? Os gêmeos dizigóticos, eles foram originados a partir de zigotos diferentes, tá? Então, eles não possuem o mesmo genótipo. Aqui, nos univitelinos ou monozigóticos, eles têm o mesmo genótipo. Então, se esse homem aqui for azão, esse segundo aqui também vai ser azão. Aqui não, aqui ele pode ser azão e o outro irmão pode ser azinho, tá? Não necessariamente eles têm o mesmo genótipo. E por fim, quando a gente tem um casamento que resulta desses 2 tracinhos aqui horizontais, é um casamento que não deixou descendentes. Então vamos entender como funcionam os heredogramas e como a gente extrai as informações dos heredogramas usando alguns exemplos. Então, no primeiro exemplo, a gente tem esse heredograma aqui. Vamos olhar um pouquinho para ele, tá? Então, ó, nós temos relações simples, tá? Casamentos deixando um indivíduo descendente, aqui outro casamento com outro descendente, outro casamento com outro descendente. Tá? Aí temos, né, homens, mulheres, sexo masculino, feminino, e temos 2 fenótipos, tá? O que estão representados aqui
pelos símbolos marrons, que são portadores de uma anomalia. E os que estão representados pelos símbolos brancos são indivíduos normais. E a primeira pergunta relacionada a esse heredograma é: a anomalia, ela é causada por um alelo dominante ou por um alelo recessivo? E aí, como a gente vai fazer para resolver essa questão? Uma dica muito importante, né? E a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente for resolver os exercícios, os exemplos de heredograma, é que sempre que os filhos tiverem um fenótipo diferente de ambos os pais, ou seja, diferente da mãe e do pai, os filhos são homozigotos recessivos e os pais são heterozigotos, tá? Então, sempre que a gente tem um filho com o fenótipo, ou seja, com a coloração aqui representada pelo símbolo, diferente dos pais, o filho é homozigoto recessivo e os pais são heterozigotos. A gente tem esse caso aqui nesse heredograma? Sim, nós temos um caso. Olha só, esse indivíduo aqui, ele tem o fenótipo normal e é diferente de ambos os pais, diferente da mãe e diferente do pai, porque tanto a mãe quanto o pai são portadores da anomalia. Eles têm o fenótipo, né, que a gente pode considerar doente, né, ou portador da anomalia. E o que isso significa? Isso significa que esse indivíduo aqui é homozigoto recessivo, azinho, azinho, e os pais são heterozigotos, azão, azinho e azão, azinho. Então, essa informação, ela já vai dar uma dica pra gente, tá? Que todo mundo que for quadrado ou círculo branco são homozigotos recessivos. E olha só, os homozigotos recessivos são os normais. Então, essa anomalia, ela é causada pelo alelo dominante ou pelo recessivo? Bom, o recessivo aqui, ele é normal, então a anomalia só pode ser causada pelo alelo dominante, tá? Então aqui a gente já matou a primeira charada, a primeira pergunta do exemplo. Então a anomalia é causada pelo alelo dominante. E aqui no caso, a gente tem esses dois indivíduos aqui são heterozigotos, tá? E basta, né, quando o alelo é dominante, basta apenas um deles para que o indivíduo tenha o fenótipo, né, dominante, no caso aqui o fenótipo da anomalia. E a segunda pergunta é: qual é a probabilidade de o casal no número 4, aqui, esse casal aqui, ter um filho que apresente a anomalia? Então, a partir de agora, a gente vai ter que começar a desvendar quais são os genótipos dos outros indivíduos. Então, o primeiro passo é, a gente já sabe que todo mundo que for branco, né, ou quadrado, ou círculo branco, são do genótipo homozigoto recessivo, tá? Então, existe outro símbolo, né, que é representado por branco? Sim, existe outro indivíduo do sexo masculino aqui, que é branco. Então, esse indivíduo, ele tem também o genótipo azinho, azinho. E aí, a gente vai ter que realizar os cruzamentos para tentar descobrir os possíveis genótipos dos outros indivíduos para a gente chegar aqui nesses dois genótipos e fazer a probabilidade desse casal aqui apresentar um filho com a anomalia. Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui, ele é azinho, azinho. Então, ele tem que passar o alelo azinho para os seus descendentes, concordam? Ele só tem um alelo possível, ele só tem o alelo azinho. Então, esse indivíduo aqui, ele tem que receber um alelo azinho. E se ele é portador da anomalia, ele também tem que ter um alelo azão, tá? Então, esse indivíduo aqui é heterozigoto. E olha só, para que esse indivíduo aqui seja heterozigoto, essa mãe aqui tem que ter o alelo azão, tá? Só que a gente não sabe se ela é azão, azão ou se ela é azão, azinho. Então, a gente vai representar o genótipo dela como sendo azão, traço, tá? Porque a gente não sabe qual é o outro alelo que ela possui.
com certeza ela possui um azão, porque esse descendente aqui precisou herdar esse azão da mãe, tá? Então, o genótipo da mãe é azão traço. E aqui a gente consegue também avaliar essa família aqui para identificar quais são esses genótipos, tá? Então, aqui a gente tem a mesma situação, ó. Essa mulher aqui, ela é portadora da anomalia. E ela herdou um alelo azinho aqui do seu pai. Se ela é portadora da anomalia e ela tem, com certeza, um alelo azinho, ela só pode ser heterozigota. E essa mãe aqui, a gente também não sabe se ela é homozigota dominante ou se ela é heterozigota. A gente só sabe que ela tem um alelo azão porque ela é portadora da anomalia, tá, gente? Então, lembrando que a anomalia é dominante. Todos os símbolos que forem marrons têm que ter pelo menos um alelo azão. E todos os símbolos que são brancos têm os dois alelos azinho, azinho, certo? Então, olha só, a gente já descobriu quais são os genótipos dos pais. Agora ficou muito fácil. A gente vai fazer um cruzamento para a gente realizar essa probabilidade. Então, a gente sabe que os genótipos com anomalia, né, tem um alelo dominante, mas eles podem ser azão-azão ou azão-azinho. E do cruzamento aqui de dois heterozigotos, quais são os genótipos e fenótipos possíveis? Eu não vou repetir aqui o quadro de Punnett não, tá, gente? Porque vocês já estão cansados de ver esse quadro e saber o que dá, né? Quais as proporções fenotípicas e genotípicas são geradas a partir do cruzamento de dois heterozigotos, né? A gente tem 1/4 de homozigoto dominante, metade de heterozigoto e 1/4 de homozigoto recessivo. Então, se você ainda não está bem habituado com esse cruzamento, pegue um papel aí, uma caneta e faça o quadro de Punnett para vocês observarem como a gente chegou nessa proporção genotípica aqui, tá? Pois bem, então o cruzamento desses dois indivíduos aqui pode gerar, tem a probabilidade de gerar 1/4 de azão-azão, metade, né, o meio de azão-azinho e 1/4 de azinho-azinho. E o que o exemplo está pedindo para gente? Qual é a probabilidade de o casal no 4 ter um filho que apresente anomalia? E a gente viu que os genótipos com anomalia são o azão-azão ou o azão-azinho, tá? Então, a gente quer saber a probabilidade de o casal ter um filho azão-azão ou filho azão-azinho, porque ambos os genótipos apresentam, né, a anomalia. Então, a gente vai calcular a probabilidade do indivíduo, do descendente, ser azão-azão ou azão-azinho. E aqui a gente tem um ou, pela regrinha da adição, a gente vai somar as duas probabilidades, tá? Então, aqui seria a probabilidade de azão-azão, que é 1/4, mais a probabilidade de azão-azinho, que é meio. 1/4 mais meio é igual a 3/4. Então, a probabilidade do casal 4 ter um filho com anomalia é de 3/4 ou 75%.